Alô você, espectador do Marco na TV. Hoje vamos estar falando com uma pessoa que transmite a segurança para a nossa cidade. Marco Aurélio Gritti, o capitão Marco Aurélio. Falando com o diretor da Gráfica São Francisco. Vai contar um pouco sobre a sua ascensão e a sua vida na Gráfica São Francisco. O Marco na TV, mais uma vez, trazendo mais uma grande personalidade. Vamos falar hoje com o Dr. Silvio Ribeiro de Souza Neto. Ele que é da 2ª Vara Criminal e também diretor do Fórum de Ribeirão Preto. Daqui a pouquinho, no Marco na TV. Mais com o coração do que com o cérebro. A gente muitas vezes é jogado nisso. E o coração é o cérebro da memória. Os gregos diziam que a memória estava no coração. Decorar, decora, era pôr no coração. Depois é que mostrou-se que está no cérebro. E às vezes ela transita entre os dois, entre o coração e o próprio cérebro. É lembrando da maneira como o senhor atende a população, atende os que procuram, a todos aqueles que buscam a justiça, onde o senhor atua. E eu estava me esquecendo da parte administrativa do fórum, apenas do juiz, né, do magistrado, é que começa a se formar uma imagem gradativa da importância do judiciário e da sua ação na distribuição da justiça. Nós temos, na grande maioria, o judiciário presente e muitas vezes, pela própria realidade da lei, a justiça ausente. Esse é o grande problema do país. Muitas vezes eu pensava, no tempo de estudante de direito, que no Brasil o judiciário e a lei existem para não ter justiça. Isso é o que eu imaginava. Mas a ação de alguns magistrados aproxima o judiciário da justiça e coloca a justiça bem acima até do judiciário. São raros, né? E eu me lembro que eu perguntei para um professor de direito de processo civil. Eu era um estudante meio chato. Eu falei, como é que chama a decisão do primeiro instante? Ele falou, sentença. E como é que você chama a decisão do segundo? Acórdão. Então, eu falei, o que quer dizer isso? A sentença é baseada na lei. Eu falei, não, mas sentença é do verbo sentir. É do verbo sentir. Então, o Protágoras dizia que não há conhecimento que não passe pelos sentidos. Uma analfabeta dando à luz, ela sabe como é a dor do parto. E o ginecologista com 5 doutorados não sabe. Saber não é conhecer. Saber é sentir. Saber passa pelos sentidos. Conhecer passa pelo intelecto. Ela, analfabeta, sabe porque ela sente. Então a sentença é isso. Quando ele consegue sentir a realidade e ter como pano de fundo a lei. E eu me lembro que a lei, eu falei, mas a lei, quem sai aos seus não degenera. A lei é filha de quem? Da autoridade. Do vereador, do deputado, do senador, e o conceito deles já não era muito bom. Hoje, então, imagina. A lei, eu ficava imaginando. Agora, depende do magistrado interpretar a lei, não é? Conforme discípulo de Hermes dentro da hermenêutica, da jurisprudência, e aplicar, buscando aplicar a lei, sentindo a realidade e buscando a justiça, que é o seu trabalho. Quando o senhor não estava presente, mas a alegria que todos nós aqui sentimos quando foi anunciado que o senhor viria. Uma das questões que eu sempre levanto é de que muitos optam pela interpretação literal, que é a mais simples. Agora fazer a teleológica, a histórica, que essas talvez sejam as mais próximas do sentido. É que a gente vai buscar o quê? A teleológica. E a histórica também. Que é não é? E aí eu procuro valorizar mais essa forma de interpretar para procurar sentir melhor e procurar acreditar que aí a justiça é melhor.
por poder ter sido saudado pelo professor Golfeto, que é uma pessoa que eu sempre admirei muito e que há muitos e muitos anos antes dele me conhecer eu já ouvia falar, e que por conta da história dele também ter sido na ocasião o vereador mais jovem de Ribeirão Preto eleito. Uma vez nós já conversamos a respeito disso, né? E esse posto de conhecimento que é ter me saudado. Obrigado pelas palavras. Muito bem, espectadores, estamos de volta e nós vamos falar com uma personalidade que está em Ribeirão Preto já há alguns anos e hoje tem a difícil missão e laborosa. Doutor Silvio, tudo bem, doutor? Tudo ótimo, prazer falar com você, o Marco na TV, que é um marco na nossa TV. E exatamente é um trocadilho até do nosso programa, que tem o meu nome, mas o que marcou na vida das personalidades do profissional, que o senhor vai poder dizer para nós o que marcou na sua vida e já trazer uma trajetória, né? O senhor é paulistano, se formou em que universidade? Eu sou formado na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC, em 91. E aí depois ingressei na magistratura em 93 e propositalmente vinha para Ribeirão Preto. Minha mãe é ribeirão-pretana, eu sempre estive aqui na nossa região também, morei em Jardinópolis, São Joaquim da Barra, Ituverava, e quando ingressei no concurso, propositalmente vim para a região, inicialmente Jaboticabal, depois consegui vir para Ribeirão Preto, e daí então fiquei no entorno de Ribeirão Preto até conseguir atingir o meu grande objetivo profissional, que era ser juiz titular em Ribeirão Preto. Agora conta para essa rapaziada, esses acadêmicos, os jovens acadêmicos que estão almejando chegar onde o senhor chegou, de como que nasceu essa ideia, como que nasceu essa vontade de chegar à magistratura. Desde cedo eu convivi com isso, meu pai também é magistrado, embora aposentado atualmente, e aprendi a gostar da função do juiz, a difícil missão, mas muito gostosa, muito prazerosa também de se realizar. E então aí depois na faculdade comecei a estudar, a trabalhar para conseguir alcançar o sonho que eu queria, que era passar no concurso de magistrado. E o senhor está em Ribeirão Preto há quantos anos? Há 21 anos, desde que eu ingressei, sempre morando em Ribeirão Preto, mas às vezes trabalhando nas cidades vizinhas, como fiz em Ipuã, Altinópolis, Sertãozinho, Jaboticabal, até que consegui me efetivar em Ribeirão Preto. Qual é a trajetória para o magistrado chegar a dirigir o fórum? A direção do fórum é um cargo administrativo, meramente administrativo, é como se fosse um síndico de prédio. E no caso de alguns anos para cá, isso passa por uma eleição dentre os próprios juízes, que fazem uma indicação para o presidente do tribunal. E o presidente do Tribunal de Justiça normalmente acata a vontade dos juízes da comunidade local e aí nomeia o eleito, para o caso, na diretoria do fórum. Quantas horas por dia um jovem deve estudar para poder chegar aí? Olha, o único lugar que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Então a gente tem que trabalhar, tem que sentar. O professor Dionísio da Silva, um escritor e professor de letras, ontem ainda esteve em Ribeirão Preto, numa entrevista com a Ana de Holanda, no Café com Letras, costuma brincar que é a relação cadeira-hora-bumbum. Precisa ficar sentado, precisa ficar concentrado para alcançar os objetivos que nós dependemos do nosso intelecto para memorizar, para entender. Isso não só para a magistratura, mas para que a gente consiga ter um melhor aproveitamento daquilo que a gente absorve de conhecimento em termos de escola e depois aplicar na nossa vida do dia a dia. Bom, muito bem. Depois da nossa vinhetinha, o doutor Silvio vai dizer para a gente o que é que marcou na vida desse grande profissional. Muito bem, estamos de volta. E vamos
saber o que é que marcou na vida do senhor. Em termos profissionais, sem sombra de dúvida, a última eleição municipal, eu estive à frente dos trabalhos também enquanto juiz eleitoral, era o responsável pela zona eleitoral que cuidava da propaganda e felizmente pude contar com outros 2 juízes também que trabalharam juntamente comigo, os colegas Lúcio e Tomás. Foi uma eleição municipal muito acirrada, foi muito marcante para mim ter atuado à frente dessa questão da propaganda eleitoral e espero que tenha sido bom o trabalho, não tenha sido aquém daquilo que a população de Ribeirão Preto esperava do juiz eleitoral na ocasião. É certo. Mas eu gostaria de saber, a gente sabe que tem uma certa ética nessa questão, mas gostaria que o senhor pudesse, lógico, não há necessidade de a gente estar abordando nomes, mas um dos casos mais banais e um dos casos mais sérios que o senhor já teve que julgar. São casos difíceis, às vezes que passam pela mão do magistrado e que fica entre a frieza da lei e o sentimento nosso de procurar fazer justiça. Nem sempre são casos simples, muitas vezes são casos de repercussão, mas mais que isso, a repercussão, né, não na mídia, mas a repercussão para a pessoa que está sendo julgada, seja na esfera civil, seja num caso de família, que também são casos muito dolorosos em termos psicológicos, porque às vezes envolve uma criança, um adolescente, em termos de guarda, você vai ficar com o pai, com a mãe, e no âmbito criminal também nunca é agradável tirar a liberdade de alguém que cometeu um crime. Mas infelizmente essa é a função do juiz também, e é para isso que existe esse papel na nossa sociedade para que se procure fazer a justiça. Como é que o senhor vê o futuro do Brasil? Eu sou muito otimista. Nós vamos crescer muito em termos de economia, de riqueza pessoal, de conhecimento também. Eu sou muito otimista. Eu acho que nós estamos numa fase que nós temos que aproveitar. Nós somos a 6ª economia do mundo, temos leis muito boas, muito bem feitas também. Nós precisamos ter um orçamento melhor em termos do poder executivo para que a gente consiga aplicar os recursos naquilo que a lei prevê, né? Nós temos, os legisladores fazem bem as leis, mas o executor precisa ter dinheiro para trabalhar. E agora, com a economia crescendo, a ideia é que nós tenhamos mais recursos também para que o executivo lide melhor com o recurso e a população como um todo vai colher os frutos. Quando o executivo tiver melhor recurso, nós vamos ter melhor posto de saúde, nós vamos ter uma segurança melhor, uma educação melhor, e é isso que a população quer. São esses 3 pilares que a população quer: segurança, saúde e educação. Bom, e para finalizar, deixa uma mensagem então, por gentileza, para o nosso público ribeirão-pretano e em especial para os jovens acadêmicos da área de Direito. Eu volto a dizer, é o trabalho, né, o estudar, ter a concentração, ter a dedicação naquilo que quer atingir como objetivo na vida, ter sempre uma meta. Isso a gente tem que ter, porque senão nós perdemos o foco e nós não podemos sobreviver. Nós temos que viver intensamente, porque a gente não sabe até quando também vai a nossa existência aqui na Terra, mas a gente tem que ter o nosso objetivo. Esse é o Marco na TV, o Jantar dos Amigos. O jornal O Diário tem credibilidade. Para o jornalista Gilson Filho, o melhor jornalismo é imparcial e independente. O jornalismo do Diário é imparcial e independente. Para a colunista Dulce Neves, o melhor noticiário é sempre fiel aos fatos. O noticiário do jornal O Diário é sempre fiel aos fatos. O Diário conquistou em 55 anos credibilidade e confiança. O Diário de Ribeirão Preto. Leia e assine. Muito bem, espectadores, estamos de volta e vamos falar com o capitão Marco Aurélio Gritti. Ele, há 27 anos, na segurança pública, ele que é responsável pela formação de soldados em Ribeirão Preto. Tudo bem, capitão? Tudo bem, Marco, um prazer estar aqui e falar com você. Prazer é todo nosso. Gostaria que você pudesse dizer pra gente, pro espectador, como é que é a carreira de um militar em Ribeirão Preto. Você que vem ao transcorrer desses 27 anos e também forma grandes profissionais na área da segurança. Eu entrei na PM em 1987 como soldado e lá nós aprendemos na PM a sempre se manter atualizado, estudar. E com isso eu consegui entrar na Academia do Barro Branco, que também é uma outra porta de entrada, né, para quem deseja ser oficial. Nesses 27 anos, eu sou nascido e criado em Ribeirão Preto. Nesses 27 anos eu passei também por São Paulo,
né, numa unidade lá na Zona Norte de São Paulo, na área operacional. Depois retornei a Ribeirão Preto, né, onde venho aí exercendo algumas atividades, dentre as quais é que você mencionou, de ser responsável hoje pela formação dos novos soldados que vão trabalhar à disposição do cidadão. Hoje a segurança realmente se torna um pouco delicada, visto a grande violência que está crescente no Brasil inteiro, né? A diferença de uma formação militar lá atrás, onde tínhamos inclusive a repressão militar, e hoje, qual que é a diferença dela? Excelente a sua pergunta, Marco, até para nós levarmos essa informação para o cidadão. Há 27 anos, quando eu entrei, basicamente a formação do policial era com base na investidura militar, né? Princípios como hierarquia e disciplina, né, e estrutura militar. Hoje, a disciplina e a hierarquia ela foi mantida porque tem que ser pela investidura militar. Mas hoje todo o curso é calcado em princípios de direitos humanos, em princípios humanitários, né? Toda a área hoje da Polícia Militar que forma o soldado e forma o oficial voltada para a rigorosa observância das leis e da Constituição Federal, no que tange aos direitos humanos. Então toda a formação hoje do policial ela é humanista. Ele serve hoje, ele é formado para servir o cidadão, para prestar segurança ao cidadão, servindo o cidadão e respeitando os direitos daquelas pessoas que estão à margem da sociedade, que são os marginais. Eu me recordo que um militar, onde ele passava, ele era respeitado. Inclusive as pessoas deixavam até de ter as brincadeiras de mau gosto, as brincadeiras de mão, porque tinha um militar presente. E inclusive o militar, para fazer suas refeições ou um breve lanche, ela tinha que sempre ser feita reservado e num local onde ninguém o visse. E parece que as coisas mudaram, né? Mudou, é como você disse, a sociedade mudou de uma forma geral, né? Nós ainda procuramos manter na formação do militar algumas posturas, né, que realmente o caracterizam, né, como uma pessoa mais disciplinada, mais organizada. Mas, infelizmente, nós estamos dentro de um contexto social em que os valores estão bastante invertidos, bastante abalados. E isso certamente também influencia o policial militar, que às vezes comete um desvio. Mas é bom deixar claro que a instituição não compactua com o desvio, né? Ela procura manter o seu policial militar sempre à disposição do cidadão da melhor forma possível. Porque os direitos humanos às vezes não vai visitar a família de um militar que acabou sendo alvejado e coisas parecidas, né? Nós temos aí alguns fatos que realmente o policial militar ele teve a instituição, né, ao seu lado, pessoas da sua família, né? Isso é que é importante, né? Para nós, a nossa instituição é uma grande família, né? Uma empresa, logicamente é uma grande equipe que está ganhando o jogo, embora nós sabemos da dificuldade que hoje nós passamos no nosso país, mas o cidadão pode ficar tranquilo que, em se tratando de polícia militar, ela estará sempre 24 horas à disposição do cidadão todos os dias do ano. O Marco Aurélio Gritti, o capitão Marco Aurélio Gritti, vai dizer pra gente o que marcou na vida dele. Você não quer morrer pela boca, quer? Êxtase. Não engula essa. Muito bem, estamos de volta. E ele vai dizer pra gente, tá curioso pra saber, né? O que marcou na sua vida? Olha, Marco, na minha vida profissional eu passei já por muitos fatos que realmente são inesquecíveis. Mas é impossível não se lembrar de um parto que nós realizamos na cidade de São Paulo, dentro da viatura. Então, era uma pessoa, uma senhora já próxima aí dos seus 35, 40 anos, bastante desamparada, ela não sabia a quem pedir ajuda, numa avenida fria lá de São Paulo, né, na zona norte de São Paulo. E assim que ela viu a viatura, ela rapidamente, né, ela localizou a viatura pelas luzes acesas em cima, ela pediu ajuda, ela estava sentada, ela pediu ajuda e falou, pelo amor de Deus, eu preciso de um socorro, porque eu preciso, né? E nós estávamos a poucos metros do Hospital Mandaki, para quem conhece São Paulo, ali na Zona Norte, né, na Avenida Engenheiro Caetano Álvares, nós estávamos a poucos metros.
Mas não deu tempo não, né? Ela já estava em trabalho de parto e assim que nós colocamos essa senhora na viatura para tentar chegar ao Hospital Mandaki, o parto já se realizou, nós amparamos ali a criança e foi um momento inesquecível, né? Que essas coisas a gente guarda para a vida e se Deus quiser, faz questão de né, apresentar para as outras pessoas aí como um momento de grande satisfação. Tá certo, a nossa satisfação por essa grande homenagem aos amigos aqui do jornal O Diário, o Jubair, homenageando, parabéns. Obrigado, Marco, obrigado ao doutor Jubair, aos amigos que estão aqui, ao Chiavenato, a você, e realmente a gente fica muito honrado, muito satisfeito em estar aqui entre amigos. Tá aí, portanto, falamos com o capitão Marco Aurélio Gritti, homenageado dos amigos no jornal O Diário. Muito bem, estamos de volta aqui na Churrascaria Gaúcha, jantar entre amigos, Sander Luiz Uzueli. Vai poder contar um pouco para o nosso espectador como é que foi a sua vida, a sua ascensão, como é que é a história da Gráfica São Francisco? Na realidade, eu comecei desde criança. Meu pai fundou a empresa em 1957. Entrei na empresa em 1974, estou lá até hoje. Passou por várias etapas de evolução, que no nosso ramo de empresa gráfica tem muita tecnologia. E isso a gente tem que realmente sempre estar atento em investimento. E com isso a gente participa de feiras lá fora, principalmente na Alemanha e Estados Unidos, para poder trazer o que há de melhor para os nossos clientes aqui em Ribeirão Preto, região, e os grandes estados também que a gente atende, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e demais capitais. Bom, seu pai inaugurou a Gráfica São Francisco em que época? Foi em 1957, se não me engano, no mês de maio. Onde que era a sede da Gráfica nessa época? Ela começou na Avenida Jerônimo Gonçalves. Depois, em 1970, nós fomos para a Rua José Bonifácio. Jerônimo Gonçalves, ali perto da... Em frente à Casa da Cultura. Quase esquina com a Francisco Junqueira. Ah, certo. Tá? Aí, em 1970, nós mudamos para a Rua José Bonifácio. Depois, em 1985, nós aumentamos, subir na Rua Lafayette. Certo. E em 2011, nós mudamos para a nossa sede atual, que é na Via Anhanguera. E teve várias etapas, né? Offset, o maior parque gráfico do interior, já é o slogan da própria Gráfica São Francisco. Mas teve lá a época, vamos dizer, no colégio a gente usava mimeógrafo, né? E quando começou a gráfica, com certeza, as máquinas eram outras. Na realidade, exemplo, é uma história longa, né? Você começa com o linotipo, depois você vai para o clichê, e aí você tem um mimeógrafo que nas escolas usavam muito. Mas aí foi mudando muito a tecnologia. Em 1978, nós adquirimos as máquinas impressoras offset. Depois, em 1988, o primeiro scanner laser do Brasil, do interior do Brasil, só existia nas capitais, que é o processo que você fazia fotolito. Então, do clichê foi para fotolito. E hoje, atualmente, para vocês terem uma noção, já não existe nenhum fotolito mais. Hoje já você grava num disquete, num pendrive, encaminha por online em FTP, alguma coisa assim. Você já grava as chapas diretamente. Só para o espectador entender, o clichê, eu fazer uma caixinha, encaixar várias letras, não era isso? Colocar, se tivesse uma logomarca, tinha que ser fundido em metal, né? Na realidade, assim, todo logotipo era um clichê. E todo texto era em tipo ou linotipo. Quando era tipo, porque eram textos pequenos que você pegava e montava as letras. O linotipo, quando você fazia um livro, um jornal, todos os jornais na época eram todos linotipos. Então, quando você tinha muito texto, você fazia um linotipo, que eram barras de chumbo, que depois você pestapava, ele montava e fazia as páginas. Depois passou para o fotolito, que era um tipo de uma gelatina, né? Um filme. Parecido um filme. E isso durou de 1974 até 1990, mais ou menos. Aí começou a introdução dos fotolitos em grande escala. Aí em 2000 praticamente já começou a mudança para a parte digital.
E aonde começou agora, já você quer fazer algum trabalho à distância, já manda por e-mail, leva por um pendrive, alguma coisa assim? Atualmente a gente faz muito, além de catálogos, revistas, a gente faz muito livros de autores, livros didáticos, e não importa qual a cidade do Brasil, ele manda o arquivo, a gente faz uma prova online, pela internet, manda para ele, dá uma conferida e aprova sem a distância, não precisa estar aqui para ver ou corrigir igual nas épocas passadas. Bom, a impressão por minuto ou por hora, quantas páginas seriam isso? Evolui muito. Quando você tinha impressão de clichê e tipo, os equipamentos eram 3, 4 mil por hora. Aí passou para offset, passou para 10 mil. Offset hoje ainda é muito atual, o equipamento. As revistas de grandes tiragens ou pequenas tiragens você pode rodar no offset. O sistema offset, que hoje as grandes tiragens são rodadas em rotativas, que a gente tem também. Mas, por exemplo, uma offset é em torno de 10 mil por hora. Uma rotativa chega aí até 70 mil por hora. Então, é descomunal já as impressões nesse sentido. E a próxima meta da Gráfica São Francisco? É a impressão de pequena tiragem em digital. São o que a gente fala assim de impresso sob demanda. Por exemplo, dá um exemplo, você quer fazer 20 livros. Então você grava lá, você grava um pendrive, ou leva na empresa, na gráfica. A gente imprime 20 livros, 2 livros, 50 livros. E é o que a tendência do mercado é que as quantidades aumentam os títulos e diminuam talvez as quantidades. Bom, aquele lance que acontecia antigamente, que o número de impressões que barateava qualquer impressão, isso caiu por terra, né? Porque o que era caro antes era você montar o clichê ou montar o filme para baratear. Quanto mais imprimisse, mais barato ficava, né? Veja bem, isso ainda existe hoje. Se você vai imprimir uma revista, 5 mil um preço, 10 mil um preço, 50 mil outro preço. Por quê? 5 a 10 mil você normalmente roda em máquina plana, offset plano. Quando ultrapassa 10, 15 mil, você já coloca no sistema rotativa. E realmente o unitário cai bastante. Agora, quando você com pequeníssimas quantidades, 50, 100, 30, 20, aí você tem que ter o equipamento digital, que é uma impressora que a gente tem da HP, uma impressora grande, uma qualidade igual ou até melhor que uma offset. E aí você tem a possibilidade de imprimir o número que você quiser de pequenas quantidades. Bom, você deve atender alguns jornais da região também, jornais de pequeno porte, para fazer as impressões também ou não? É pouco, mas a gente atende de cidades pequenas, mas o nosso forte hoje além de catálogos, é revistas. A gente imprime muitas revistas, tem vários títulos, a gente imprime as revistas do Maurício de Souza, que é a Mônica, Cebolinha, Cascão. A gente imprime há 6 anos. Todos os títulos da Maurício de Souza. E para nós é extremamente importante, porque em Ribeirão Preto a gente imprime uma revista que o Maurício é mundialmente conhecido e reconhecido, um dos maiores cartunistas que existe, né? Bom, Sander, o que marcou na sua vida, seja profissional ou particular? A grande decisão, eu tinha 15 anos, eu larguei de tentar ser jogador de futebol. Já estava bem encaminhado para ingressar na empresa do meu pai. Joguei amador, cheguei a treinar no Botafogo, cheguei a fazer vários testes. E estava assim bastante encaminhado, mas eu acho que quando meu pai falou, preciso de você, algo estava me chamando e eu acho que foi a melhor escolha que eu fiz. Principalmente naquela época, né? Hoje o jogador de futebol ganha-se muito dinheiro, naquela época não, né?